Graças e paz, meus irmãos, tudo bem? Vamos até Hebreus 6. Hebreus 6, do verso 1 ao verso 12. Diz assim: Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está a maldição. O seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho de amor que, para com o seu nome, mostraste. E enquanto servistes os santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim, para a completa certeza da esperança, para que vós não vos façais negligentes, mas sejais imitadores dos que, pela fé e paciência, herdam as promessas. Meus irmãos, se alguém olhasse para a sua vida cristã hoje, veria fruto ou apenas aparência? O que é que a tua vida cristã tem para mostrar hoje? Ou o que ela tem mostrado? Feitas essas perguntas, o sermão que eu vos quero pregar nessa tarde chama-se Começar Não é Suficiente. De um modo geral, nos assusta ou nos entristece o facto das pessoas ficarem pelo caminho, as pessoas desistirem. Mas essa é uma realidade que nós precisamos enfrentar. Nós não queremos deixá-la de lado, queremos enfrentar. E nós enfrentamos-las a essa dificuldade quando nós temos Jesus como o fundamento que nos sustenta, ainda que em meio às dificuldades. É Jesus e é nele que encontramos a força para continuar até o fim. Basicamente é isso que eu vos quero pregar, mas nós precisamos ainda da ajuda do Espírito para direcionar esse tempo. Vamos orar. Pai do céu, nós te louvamos pela oportunidade que temos de ser expostos à tua palavra. Obrigado, Pai. Te pedimos que o Senhor abra o nosso coração, a nossa mente, para que possamos compreender, ó Deus, a obra que o Senhor tem feito na nossa vida, ó Deus, e aquilo que o Senhor quer continuar a fazer, ó Deus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos deixa estagnados, ó Deus, mas o Senhor nos quer amadurecer, ó Pai. Esse é o seu desejo para a nossa vida e nós queremos abraçá-lo, mas para isso nós precisamos, ó Deus, do teu auxílio, do auxílio do teu Espírito Santo.
É no nome do teu Filho Jesus que oramos. Amém. Meus irmãos, na semana passada o pastor Tiago introduziu o que podemos dizer que foi uma pequena, mas profunda exortação, que começa no verso 11 e vai até o final do verso 12 do capítulo 6. E ao avançarmos neste estudo, nós compreendemos que o autor ele faz uma acusação, ele faz uma exortação aos seus leitores de que eles precisavam crescer, deixar de tomar leitinho, abandonar o biberão e partir para um alimento sólido. E nós continuamos nessa exortação. Mas a partir do texto que nós iremos estar hoje, o autor ele aponta para o futuro. Ele não deseja que eles permaneçam nesse estado. Pelo contrário, ele deseja que eles avancem para algo que é perfeito. E no verso 1, vai dizer que é preciso deixar os rudimentos da doutrina de Cristo e prosseguir rumo ao aperfeiçoamento. Meus irmãos, o que são esses rudimentos que constituem aquilo que o texto está deixando para que nós abandonemos? Esses rudimentos, eles constituem o ABC da doutrina cristã. Nos versos 1 e verso 2, nós encontramos esses elementos fundamentais da doutrina de Cristo. Coloca os vossos olhos. Então, ele vai falar do arrependimento, ele vai falar da fé, ele vai falar do batismo, ele vai falar da imposição de mãos, que estava associada a batismos e também no contexto de recebimento do Espírito. Ele vai falar da ressurreição dos mortos e ele vai falar do juízo final. O autor, ele não afirma que esses aspectos básicos da fé, eles deveriam ser totalmente abandonados. Mas o autor, a intenção do autor, descreve que nós precisamos construir em cima desses rudimentos. Há uma diferença entre você abandonar completamente e há uma diferença de você abandonar com o intuito de construir. Ou seja, se nós fôssemos abandonar totalmente os rudimentos dessa doutrina, nós precisaríamos construir um novo fundamento. E esse não é a ideia do autor. O autor não deseja que nós construamos outro fundamento, mas que nós abandonemos aquilo que é básico, podemos pensar no leitinho e prosseguir para uma maturidade cristã, para um alimento mais sólido. Ele nos chama a avançar e não simplesmente a permanecer naquilo que é básico, porém rudimentar. Nós precisamos crescer. Meus irmãos, considerar o alicerce firme é dar um passo de confiança para edificar sobre ele. Por exemplo, eu não sei, aqueles que geralmente têm alguns problemas com carros, por exemplo. Alguns meses atrás, passei meses do ano passado sofrendo com o carro. A primeira vez que eu peguei um carro, o carro que nós estamos hoje, e vi que ele era seguro, me deu vontade de viajar, me deu mais segurança para avançar nos trabalhos que eu tinha para fazer. A mesma coisa que está em causa, quando nós compreendemos o alicerce firme, quando nós confirmamos que esse alicerce é firme, nós damos passos de confiança para construir sobre ele. E isso só é possível, como diz o verso 3,
se assim Deus permitir, na dependência de Deus que nós avançamos ao crescimento espiritual que o autor deseja. Então, meus irmãos, o autor ele deseja que nós não edificamos um novo alicerce, um novo fundamento, porém que nós construíssemos a nossa fé em cima daquele fundamento que é perfeito. E nós iremos ver isso a partir dos próximos versos, quando a própria pessoa de Cristo está em causa. E diz assim o texto: pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. Que perfeição é essa? É a perfeição que só é possível se Deus nos ajudar a chegar até o próprio Cristo. E nós iremos ver que no fundo, está sendo uma constante, um alerta a olhar para quem é Jesus. Então nós queremos edificar e fazer a pergunta daquilo que é a nossa mensagem: quem é Jesus? O meu intuito com esse sermão é fortalecer o nosso entendimento de que Cristo é o fundamento da nossa fé. E o capítulo 12 dirá que Cristo, ele é o autor e consumador da nossa fé. Porém, esse texto é exigente, meus irmãos. O verso 4 ao verso 6 é um dos textos mais difíceis das Escrituras. Para nós compreendermos a exigência dos versos 4 ao verso 6, nós precisamos lembrar a importância definitiva da morte de Cristo. No capítulo 10, o autor vai apresentar um contraste entre Jesus e o sistema sacrificial judaico. No capítulo 10, afirma-se que Cristo ofereceu um único e perfeito sacrifício pelos nossos pecados. Essa única oferta, ela aperfeiçoou, como diz o capítulo 10, no verso 10 ao verso 14, ela aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Portanto, a obra de Cristo é um fundamento perfeito e inabalável. Por que eu quis trazer essa afirmação logo no início? Porque a acusação do autor vai dizer que alguns abandonaram a fé e depois queriam regressar crucificando Cristo novamente. O que seria impossível. Isso é essencial para que possamos compreender esses versos. Nós encontramos no verso 4 ao verso 6 a descrição de alguém que se parece muito com um cristão, mas que na prática demonstra não ser verdadeiramente. Olha lá, eles foram iluminados no verso 4. Eles provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito. Eles pareciam cristãos, mas no fundo eles não demonstraram ser verdadeiramente. O texto declara que essas pessoas, ao tentar regressar para o seio do cristianismo, elas acabam crucificando para si novamente o Filho do Deus vivo. E, meus irmãos, as próprias Escrituras, elas mostram que existem pessoas que apresentam uma aparente conversão. E agora eu queria vos ouvir, com o vosso conhecimento bíblico que vocês têm, quais são os textos que nos diz que pessoas aparentemente experimentaram do cristianismo, pessoas que aparentemente eram cristãs e que depois se mostraram que não eram? Por exemplo, pelo menos dois. Isso, só que Jó é nesse sentido bom, né?
Jó ele não conhecia, mas ao conhecia de ouvir falar, mas ao conhecer pessoalmente foi em direção a Deus. Mas pegando por outro lado, aquelas pessoas que experimentaram, mas depois desistiram. Primeira carta de João. O que mais? Demas, Paulo fala que o abandonou. Mais, um discípulo. Judas, por exemplo. Em Mateus 7:21 nós lemos, pelas próprias palavras de Jesus: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Lucas 8:13 diz, na parábola do semeador, vemos que alguns creem por um tempo, mas na hora da provação se desviam. Por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, no verso 5, eles pareciam ser, mas depois demonstraram que não eram. E até mesmo o exemplo de Judas Iscariotes. A palavra está recheada de exemplos que nos mostram que se perderam no caminho. E, meus irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses, porque me entristece muito ver alguns cristãos que se escandalizam quando pessoas negam a Cristo. Das duas, uma. Ou essas pessoas, elas não compreendem a capacidade que o pecado tem, ou essas pessoas não conhecem a Bíblia. No nosso meio haverá pessoas que não são verdadeiramente cristãs. Quando Jesus disse, está consumado, o julgamento começou aí. Jesus já estabeleceu quem era e quem não era, porém Ele não nos deu mais detalhes. É somente com o seu regresso que Ele separará o joio do trigo. Enquanto Ele não regressa, nós estaremos em contato com pessoas que aparentam ser, mas que não são. Isso não nos deve escandalizar. Pelo contrário, se nós estamos firmes nesse fundamento que é Jesus, nós teremos sabedoria para permanecer até o final, ainda que essas pessoas se vão. Está tudo bem. Cabe a nós permanecermos. Essas pessoas, elas rejeitam a obra de Cristo e agem como se fosse possível crucificá-lo. Mas o sacrifício de Jesus, ele foi único, ele foi perfeito e ele foi definitivo. Se não há outro sacrifício, também, meus irmãos, para essas pessoas, não há outro caminho de arrependimento. Essas pessoas, elas sofrerão com as consequências. Por isso, o meu alerta para nós nessa tarde é que não basta parecermos ser cristãos. É necessário estarmos verdadeiramente unidos em Cristo, que é o nosso fundamento para seguir crescendo na nossa fé. As aparências, elas enganam somente nós, seres carnais, mas elas não enganam a Jesus. Por isso, meus irmãos, não vivam como se tivesse a viver em Gênesis 1 e Gênesis 2, como se não houvesse pecado. Nós vivemos em um mundo de Gênesis 3, onde o pecado afetou completamente a criação e os seus seres criados. Nós precisamos estar unidos a Cristo para que possamos crescer na fé. E estar unido a Cristo, estar unido a esse fundamento, nos conduz a ser um campo fértil, um jardim frutífero que recebe as bênçãos do Senhor. Porém, aquele que é apenas um cristão de nome, um cristão nominal, ele permanece sendo estéril, ele não dá fruto. Por isso que a minha pergunta foi:
Que fruto tens dado? Aqueles que se enganam achando que são cristãos e que não são, eles permanecem produzindo frutos de engano, de egoísmo. E deles, o verso 7, o verso 8, aproxima-se do terrível estado descrito: por perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Eu sei que o texto já começa com esse teor pesado. Mas, no meio desse alerta sério, o autor demonstra profunda convicção de que a sua audiência, ela não está nessa condição. Olha no verso 9: mas de vós, amados, esperamos coisas melhores. Há um contraste daquela situação hipotética com aquelas pessoas reais. No meio de um alerta sério, o autor demonstra essa convicção. Ele expressa a mesma certeza que Paulo expressa na carta aos Filipenses, no capítulo 1, no verso 6, ao afirmar que Deus completará a boa obra que começou. Eles eram um campo frutífero, as suas obras e o seu trabalho de amor eram evidentes. O amor demonstrado por aqueles hebreus era direcionado ao próprio Deus. Assim nós aprendemos que nenhum amor pode ser considerado, ou nenhuma obra pode ser considerada verdadeira, se não é um amor que age, se não é uma obra que se palpa, ver frutos. E nenhuma obra pode ser considerada justa se ela não for derivada de um profundo amor por Jesus Cristo. E, meus irmãos, a vida cristã ela não consiste em aparência, uma aparência externa, mas ela consiste em uma transformação interna, e nós somente alcançamos esse objetivo se Cristo for o nosso alicerce. Ou seja, nós poderíamos fazer boas obras, só que se essas obras não forem direcionadas por aquilo que nós sentimos por Jesus, tudo aquilo é considerado nada pelo nosso Deus. E a palavra fala que Deus não é injusto para se esquecer das nossas obras. Mas essa obra tem uma causa, e essa causa é o próprio Cristo. E aqui, novamente, eu te faço aquela pergunta: se alguém olhasse para a sua vida hoje, veria fruto ou apenas aparência? O que é que a sua vida cristã está a mostrar hoje? O desejo final do autor se revela no seu anseio para que aqueles hebreus avancem, na plena certeza da esperança. O ponto aqui não é uma condenação, esse texto não quer nos condenar, embora demonstre essa imagem de pessoas que negam a Cristo. O ponto aqui é o encorajamento. Eles deveriam perseverar até o fim. Meus irmãos, não basta somente o entusiasmo inicial, nem a boa disposição de começar a caminhada cristã. É necessário avançar, é necessário permanecer firmes até o fim. Pastor Tiago, algumas semanas atrás, falava acerca disso. As pessoas começam bem, mas é preciso, meus irmãos, avançar e ir até o fim. A nossa caminhada, ela não tem data prescrita para terminar, a não ser quando o próprio Cristo voltar. E ali a nossa carreira, ela alcançará
aquilo que é perfeito, aquilo que é belo. A marca do verdadeiro cristão é a perseverança. A base dessa perseverança é a constante e contínua obra de santificação do Espírito nos nossos corações. Essa é a verdadeira evidência da nossa permanência no Evangelho. É a santificação que Cristo, por meio do Espírito, está a fazer em nós. Porque em Mateus 24:13 fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é mérito nosso, meus irmãos, não compreenda esse texto de maneira equivocada. Não é mérito nosso, é mérito do próprio Cristo, do próprio Espírito e essa santificação. No verso 11, fala acerca da indolência, da tardia, da lentidão no ouvir. É o mesmo verso que fala no capítulo 5, do verso 11, aquelas pessoas que são lentas para ouvir. A lentidão, a indolência, ela produz uma atrofia no desenvolvimento da nossa fé. A fé, quando ela não é exercitada, ela enfraquece, meus irmãos. E é por isso que a igreja tem um papel crucial no nosso desenvolvimento. Reparem só, Deus colocou pessoas do vosso lado, para que vocês possam imitar, para que vocês possam crescer, para que vocês possam exercitar a vossa fé. O autor conclui com uma exortação, conclui essa exortação apresentando um caminho simples, mas profundamente bíblico. A imitação daqueles que perseveram. Imitar os que perseveram. Ele já estava dando um indício daquilo que ele iria tratar no capítulo 11. A imitação é o princípio bíblico que começa nos fiéis do passado, nos fiéis do presente. É por isso que a igreja é essencial, porque quando eu olho para o meu irmão Vinícius, eu compreendo que o que Deus está fazendo na vida dele, Deus também pode fazer na minha vida. Quando eu olho para tantos outros irmãos que são fiéis à palavra do Senhor, eu sou encorajado a perseverar. Meus irmãos, se tem um erro que a nossa geração comete, é o erro de achar que eles podem construir algo novo. A nossa geração peca por achar que deve inventar algo novo. Como se todos esses anos de história do cristianismo não valessem de nada. Toda essa imitação que o autor encoraja aqueles hebreus, que nos encoraja nessa tarde, ela sempre vai culminar na pessoa de Cristo. Se não for Cristo, não adianta de nada. E nós precisamos compreender que se o pastor Tiago vive uma vida de santidade, é porque ele está refletindo a Cristo. Se a irmã Patrícia, ela está vivendo uma vida de santidade, ela está a imitar a Cristo. Paulo falava, imitem a mim porque eu estou imitando a Cristo. Tudo culmina na pessoa de Cristo, que é o fundamento. E Cristo viveu, meus irmãos, para que vocês possam crescer na fé, para que vocês possam buscar o aperfeiçoamento. O segredo não é inventar algo novo, mas permanecer onde a fé começou, no fundamento básico e perfeito que é o próprio Cristo, Jesus de Nazaré. Este é o nosso fundamento, este é o autor e consumador da nossa fé. Que nessa tarde nós possamos responder a essa palavra louvando ao nosso Deus.